sou Michele Neto, para você que não me conhece. E hoje estamos aqui no Michele Neto Podcast. Muito feliz, agradecida, honrada por esse momento tão especial nesse novo projeto que se inicia. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Michele. Hoje eu decidi iniciar esse primeiro episódio com o tema Outubro Rosa. Um tema que para mim é muito importante, assim como para todas as mulheres, e como o propósito do podcast, que é a gente falar, conectar pessoas, trazer pessoas que possam transbordar suas experiências, compartilhar conosco. E esse Outubro Rosa é um momento muito especial, por conta de Outubro Rosa. Trabalhamos o quê? O que o Outubro Rosa vem trazer para nós, em especial nós mulheres? A conscientização e a prevenção do câncer de mama. Porque a cada 10 mulheres no Brasil, uma será diagnosticada com câncer de mama. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, cerca de 73 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer de mama anualmente. Isso é muita coisa. Isso é muito importante. Por isso eu resolvi abrir o primeiro episódio com esse tema tão importante para todas nós mulheres. E para isso, eu recebo aqui, nesse dia tão especial, uma pessoa mais que especial para conversar com a gente, para dividir e compartilhar toda a sua vivência. Eu tenho a honra e a alegria de receber aqui no Michele Neto Podcast Camila Duarte. Camila, para quem não conhece, Camila é mulher, assim como nós, esposa do nosso querido e amado professor Denis, mãe do Tiago, para os mais conhecidos, do Titi, da Dulce, da Dudu. Camila é formada em arte da Filha de Deus. Filha de Deus. Filha de mais Deus. Importante. O mais importante de tudo, Camila? É isso mesmo. Formada em administração de empresas pela Faculdade de Canção Nova, mestre em planejamento e desenvolvimento regional pela Universidade de Taubaté e autora dessa obra maravilhosa, Minha Vida Imperfeitamente Feliz. Camila, muito obrigada. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, Michele. E vamos conectar mulheres. Isso. Vamos falar com as mulheres que nos assistem hoje ou que vão nos assistir em algum momento sobre a importância do Outubro Rosa. Você gostaria de se apresentar para as pessoas? Sim. Seja bem-vinda e muito obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui inaugurando o seu podcast junto com você. Muito prazer, viu? Bom, eu me chamo Camila, tenho 40 anos, sou autora, então, como a Michele já disse, deste livro, Minha Vida Imperfeitamente Feliz. Nós vamos falar a respeito dele também, Ele foi publicado faz um ano, agora em outubro fez um ano que eu publiquei, que eu lancei ele. E ele conta, então, toda a minha trajetória de enfrentamento contra o câncer de mama. Mas ele não fala apenas de câncer, e de tratamento. Eu digo que o tratamento contra o câncer foi um pretexto que Deus utilizou para transformar a Camila em tantas outras coisas. Então, nosso bate-papo hoje aqui vai falar um pouquinho sobre isso também, Transformação. Vamos falar sim. Esse livro, ele é para a vida, sim. Para a vida de todas as pessoas, Eu falo que a gente vai chegar no livro, Camila, eu gostaria, que você compartilhasse com a gente essa trajetória sua desde o início, que você contasse e compartilhasse
como foi, né? Assim, você não tinha ainda 36 anos quando você recebeu o diagnóstico. Como foi receber esse diagnóstico? Assim? Como foi toda assim, essa trajetória, desde o momento em que você teve o diagnóstico, o tratamento, né? Conta um pouquinho pra gente como foi receber a notícia, né? Bem, assim, como foi receber o diagnóstico? Bom, Michele, eu não me preocupava com câncer de mama, não me preocupava com outubro rosa. Lembrava que existia câncer de mama uma vez ao mês, porque o marketing, tudo gira em torno disso, né? As campanhas ficam cor-de-rosa, as pessoas começam a usar cor-de-rosa, as empresas trabalham essa conscientização, mas eu, com os meus 35 anos, nunca me preocupei. Então, eu me lembrava de fazer ali o exame, né, o autoexame, mas nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Eu tive a Dulce, né? Eu já tinha meu filho Tiago, depois eu tive a Dulce. A Dulce, quando tinha 8 meses, ela sempre foi muito apegada a mim, sabe? E eu precisava fazer uma cirurgia de retirada da tireoide. Não tinha câncer e tal, mas tinha um nódulo lá. E o médico falou, vamos tirar para você não se preocupar com isso, né? Posteriormente. Tá bom. Aí eu comecei a me preparar para a cirurgia, fiz os pré-operatórios, tudo certinho, mas a Dulce muito apegada a mim, eu a amamentava ainda. Então, decidimos, né, a pediatra dela, o médico que me atendia, cuidava da minha tireoide, a minha ginecologista, obstetra, entramos ali num consenso, eu falei, olha, eu vou ter que parar de amamentar a Dulce, porque como é que minha preocupação era, eu vou ficar no hospital, né, na recuperação, e ela não vai comer? Porque ela era muito difícil de comer e aquela dependência, assim, né, do afago da mãe e tudo, era muito forte, desde que ela nasceu até então. E aí, então, decidi parar de amamentar. Eu digo sempre que foi a mão de Deus que se utilizou desse momento. Porque eu já tinha amamentado o Tiago, né, quando ele era bebê, voltei a trabalhar quando ele tinha 3 meses e meio, então era aquela luta, né, de leite e tudo mais, e corre em casa na hora do almoço, amamenta, volta, aquela, né, maravilha. E eu não queria passar por isso com a Dulce, né, de ficar leite vazando, que é um certo incômodo, né, já que eu tinha decidido parar de amamentá-la mesmo. Então eu pedi para a médica me receitar um remédio para eu tomar para secar o leite. Foi esse remédio que fez então o leite secar em coisa de menos de uma semana, secou todo, completamente. E eu notei então um caroço na minha mama direita. Ele era grande, era uma bola assim, né? Tinha 5,5 centímetros, depois que chegou a biópsia, né, que a gente soube do tamanho dele. Redondo, completamente redondo, não era disforme, não doía, se movia. Não me preocupei, na minha cabeça era, deve ser leite empedrado, né? Ainda assim, eu mandei mensagem para a ginecologista obstetra que me atendia e também para a endócrino que me atendia. Eu falei, olha, notei isso aqui e tal, achei estranho. Ambas disseram assim, vai na mastologista. Eu marquei, mas assim, livre de preocupação, sabe? Não vai ser nada. Primeiro, elas me pediram uma ultrassom, eu fiz, o doutor falou assim, Camila, quando você vai na masto? Eu falei, daqui a tantos dias. Ele, então vai na masto. O médico muito gentil. Aí eu falei assim, por que, doutor? Ele, não, é melhor você ir, né? Já deu um sinalzinho, mas ainda assim, eu totalmente desligada. Naquela dos afazeres, né? Trabalhava, cuidava das crianças, da casa, de tudo, as preocupações com as coisas, enfim. E as prioridades eram outras, Sim, né? sempre. Trabalho, casa, isso, filho, família. Isso. E aquela história que a gente vai sempre se deixando plano, pro né? tempo que sobra. E nunca sobra, né? Bem Mãe isso. nunca tem tempo de sobra. Não, mãe não tem. Não tem. E aí, mas mesmo assim, eu sempre fui do tipo, se eu preciso fazer algo, eu vou fazer. Né? Então, fui na mastologista, ela falou, olha, você tem
é um cisto, nós vamos sugar com uma seringa, né? Numa sala de hospital, mas nem é um centro cirúrgico, nada, anestesia local, e vai ficar tudo bem. Essa cápsula, seu organismo mesmo vai desintegrar e vai ficar tudo bem. E eu fui na maior tranquilidade. Fui, fiz, puxou, sugou todo mesmo. Ele murchou, né? Aquela cápsula murchou, porque o líquido saiu. Sim. E em menos de uma semana, puf, de novo. Aí eu pensei, ué, tem alguma coisa mais estranha. Voltei na masto, ela falou, e nisso aquele líquido foi para biópsia, né? Tudo vai para biópsia. Ela falou, não, tem uma atipia nas suas células desse líquido sugado. Então, como ele inflou de novo, né? A cápsula inflou de novo, nós vamos então fazer a retirada desse cisto no centro cirúrgico. E eu, ok, já tinha feito cirurgia de desvio de septo, então para mim, cirurgia nunca foi problema. Sim. De medo, né? Eu digo isso. Fomos, fiz a cirurgia, mas antes disso, é importante, acho que falar isso, sabe? Eu falo isso no livro, né? Certa vez eu conversando com uma amiga minha, nesse meio tempo aí, ela falou assim, e aí, como é que tá e tal? Eu falei assim, não vai ser nada. Eu já falei para Jesus. Falei, Jesus, eu não tenho tempo de ter câncer não, tenho coisa demais para fazer. Gente, acho que foi a pior coisa que eu falei na minha vida. Não entendo que Deus me deu um castigo, não é isso, mas o tamanho da minha prepotência, sabe? Sim. De achar que não tinha tempo nem para ficar doente. E aí eu aprendi que eu estava doente depois e que mesmo sem tempo eu precisei de tempo para cuidar, né? Claro, vivi ali um momento de conversão depois com Deus e, enfim, foi uma fala minha fora, totalmente fora. Fui fazer cirurgia e tudo. Quando chegou o resultado da cirurgia, eu fui até o laboratório para buscar. E, né, hoje em dia a gente tem o WhatsApp de médico e tudo, né? A consulta já estava agendada para o pós-operatório, mas eu peguei o resultado da biópsia, abri no laboratório mesmo. Tirei uma foto e já mandei direto para a doutora. Nem li, só olhei, bati e mandei para ela. E fui para a padaria com o Tiago, eu estava com o Tiago pequenininho. Quando eu cheguei lá, me veio na cabeça assim, eu li carcinoma. Carcinoma é câncer. Aí, Michele, eu comecei a tremer e querer chorar, mas o Tiago estava comigo. E eu queria chorar, e a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Denis. Denis, eu preciso ir aí no trabalho. Fui com o Tiago, eu não conseguia falar. Então, você perguntou como é que foi receber a notícia do diagnóstico. Foi assim, porque eu li, né? Não deveria ter lido, mas aquele costume que a gente tem de abrir os exames sem entender absolutamente nada. A gente joga no Google, o Google mata a gente no mesmo dia. O médico me proibiu, o meu ginecologista ali. Você está proibida de qualquer coisa consultar o Dr. Google. O Dr. Google me deu 18 meses de vida naquele dia. 18 meses. Aí o que vem na cabeça? O desespero, mesmo tendo saído o tumor. Mas o câncer para mim, assim, nunca foi uma coisa que eu acho, ninguém nunca acha que vai ter câncer. A verdade é essa. Mas eu ficava assim, não, é longe de mim, sabe? Então eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Mesmo tendo saído, eu pensava, eu vou morrer. Então receber esse diagnóstico foi muito duro. Especialmente porque eu pensava nos meus filhos pequenos. Nossa, exatamente sobre isso. É isso. Então eu ficava assim, não que eu ache que eles não vão sobreviver sem a mãe, não é isso. Mas é que eu não queria faltar na vida deles. Tão pequenos, né? Tão pequenos. Você não tinha nenhum aninho, Thiago, não tinha 3 aninhos. Exatamente. Né? Esse acho que, para uma mãe, quando tem o diagnóstico, assim, entre tantos medos. Esse é o maior, com certeza. É assim, a gente deixar os filhos, né? O medo disso acontecer, né? Acho que isso é um dos maiores medos de qualquer mulher, né? Assim, na hora do baque. Você fez todo o seu acompanhamento, você fez pela rede pública ou você fez particular? Não. Eu tinha já plano de saúde, então fiz tudo através do plano. Porque isso é um grande desafio também, né?
Sim. Porque eu vi que, assim, cada tipo de câncer requer um tratamento. Exato. E que você iniciar um tratamento tardio, quanto mais tempo você leva para iniciar esse tratamento, né, mais o câncer pode avançar. Sim. E a realidade, né, das mulheres no Brasil, ela é bem diferente, porque elas têm dificuldades até em agendar uma mamografia, aí tem um diagnóstico de câncer, até iniciar o tratamento. Iniciar rapidamente o tratamento faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença. Você encontrar profissionais que te acolham de forma completa, né? Porque, como eu dizia aqui nos bastidores, a luta interna que acontece ali entre a medicação da uma quimioterapia, por exemplo, vai acontecendo lá dentro nas suas células. Mas o câncer, ele traz uma bagagem junto com ele que não é apenas a doença que está sendo, né, que você está lutando lá dentro, mas é também mental, é espiritual, sabe? É emocional. Então, a equipe que te acolhe de forma geral, né, a Camila, né, a pessoa ali por completo, e de forma pronta, faz uma diferença gigantesca. Porque eu conheço, inclusive, muitas pessoas que são muito bem amparadas fisicamente, cientificamente, né, com as medicações e tudo, mas não são amparadas emocionalmente. E essa falta de amparo emocional, ela impacta diretamente no tratamento. Isso é uma das perguntas que eu também que gostaria de fazer sobre exatamente isso. O apoio da família, dos amigos, ele também é fundamental, né? Sim, conta muito. Porque a luta é da paciente, né? Mas aquelas pessoas que ajudam ali a carregar a cruz, sim, sabe? Em gestos simples. Uma visita, mas uma visita com discernimento. Isso que né? eu também quero te perguntar, né, pra gente, como que a gente, né, qual é a melhor maneira de a gente se aproximar? Porque às vezes a gente também conhece pessoas tão próximas, mas assim, a gente não sabe como, sim, qual é a melhor maneira da gente chegar e assim, oferecer um apoio, sem ser invasivo, sem ser assim, né? Porque a gente vai também chegar nesses pontos, assim, mas é importante ter esse apoio, mas assim, como que deve ser feito esse apoio da melhor maneira, nesse momento? Você sabe que essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, né? Como eu posso chegar no paciente sem ser invasivo? Sim. Porque geralmente tem duas opções. Ou aquela pessoa que se aproxima e demonstra uma tentativa de ajuda, ou aquela que se afasta, como se o paciente oncológico tivesse uma doença contagiosa. E eu não digo nem que é de propósito, mas é por não saber lidar com isso. Sim. Tem gente que não consegue olhar para uma mulher sem cabelo. Tem marido, né, que não consegue olhar para uma mulher sem as mamas. Tem uma médica que é amiga minha, enfim, participou do meu tratamento esses dias, ela postou uma informação, eu não me lembro exatamente agora a porcentagem, mas é gigante o número de casamentos que se dissolvem depois que uma mulher é diagnosticada com câncer. Sim. Por conta dos maridos não aguentarem. Não é 100%, graças a Deus, não. Eu tenho ali minha exceção deles, sim, né? Mas é muito grande o número. Então, tem gente que não sabe lidar com aquilo. Né? Não sabe... Eu mesma, antes de ter câncer, às vezes, pessoas... né, eu lembro de uma pessoa que trabalhava, assim, relativamente próxima a mim, lá no prédio que eu trabalhava. Quando ela ia lá fazer visita, durante o tratamento, eu ficava assim, e agora? Vou lá, abraço, pego na mão. Exatamente, a gente não Antes sabe. Tratava normal, mas no momento, porque eu não sabia assim, será que essa pessoa quer essa proximidade? Mas é uma pessoa, continua sendo a mesma pessoa. Sim. E aí, ter eu digo sempre o seguinte, quando as pessoas me perguntam, né? Então, voltando à sua pergunta aí, como eu posso me aproximar sem ser invasivo? Eu digo sempre, respeite o que a pessoa quer. Tem paciente que quer ficar no lugar, de forma mais reservada, não tira foto porque se sente mal, né? Digo aqueles que ficam careca, como eu fiquei careca.
prefere não receber visita, porque dentro muda, mas por fora também, né? Às vezes incha demais, às vezes perde muito peso, então muda fisicamente. Imagina, quando eu tirei as mamas, tirei as duas, não fiz reconstrução, então não tenho as mamas. Estava careca, quando eu tirei as mamas, eu estava careca, sem sobrancelha, sem cílios e as unhas roxas. Aí eu e inchada de medicação da química. Eu me olhava no espelho e pensava assim, cadê a Camila? Eu ia te falar sobre isso, como é que faz, né? Como é que você se reconhece diante? Não reconhece. Eu não me reconhecia. Então, para mim, já era difícil. Fico imaginando para os outros, então por isso tem que respeitar. Sim. Tem gente que... aí é um outro assunto, né? Eu precisei olhar para a Camila do lado de dentro e não do lado de fora. Mas a gente precisa... O que essa pessoa... Como essa pessoa se sente? Se sente bem com uma visita? Eu me lembro, e tem uma foto aqui no livro, né? Que é um dos temas do meu... um tema de capítulo do livro. Que um grupo de amigas minhas que trabalhou comigo e a gente convive até hoje, né? Chegaram do nada, sem me avisar, com uma caixa com 200 coxinhas. Porque eu amo coxinha. Era o jeito que elas tiveram de me amar. Então eu digo sempre, demonstre amor. Mas não se afaste, porque também é difícil a gente encarar a luta sozinho, sabe? Primeiro Deus. Mas depois também a presença das pessoas faz muita diferença. E falando em Deus, eu tive a oportunidade de ler o livro e assim, é muito viva a sua fé, né? Em Deus, assim. Foi daí, dessa fé, que saiu a sua força? Eu vejo que você tem suas cartas também, né? Seus questionamentos lá. Mas tipo, é ali, assim, que é um dos caminhos para poder passar por essa trajetória, essa fé em Deus, assim, que o tempo todo ele está ali te olhando. Ele sustenta, né? Sim. Nele que eu precisei entender que a minha esperança precisava estar nele, puramente nele. Claro, eu acreditava na ciência que poderia me ajudar, sim, mas a ciência como um canal da cura que Deus estava fazendo em mim. Porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Todo-Poderoso. Só que a minha fé, a minha experiência com Ele, elas tiveram que passar por um plano diferente daquilo que eu tinha antes, de toda a bagagem que eu já trazia. Primeiro, eu entendi o quê? Que eu sou totalmente dependente de Deus. Que nada está aqui, nas minhas mãos, nada. Nem nas mãos da equipe que cuidava de mim, nas mãos de ninguém, nenhum ser humano, nem da Camila, menos ainda, mas nas mãos dele. Então eu precisei, você citou as cartas eram a maneira com que eu melhor rezava, porque ali eu colocava, rasgava meu coração. Então, né, em várias cartas ali no livro, eu nunca me revoltei, sabe, Michele? Perguntar a Deus, por que eu não? Isso não. Mas eu ali, naqueles momentos de oração, de alimentar a fé e da escrita das cartas, eu podia ser eu com Deus. Então, ali tem grito, ali tem choro, ali tem medo, tem angústia, tem pavor, tem ressurreição, tem queda, tem levantar, tem humanidade. Então, eu precisei encarnar a minha fé na humanidade. Qual era a minha humanidade naquele momento de sofrimento? Então, eu precisei entender que eu tinha que rezar com Jesus na cruz. Então, eu olhava para a cruz e falava, Jesus, está pesado aqui, tá? Mas a sua pesou mais. Então, me ajuda. O Senhor teve Cirineu ali, né? Num trajeto para ajudar a carregar. Eu não estou dando conta sozinho. Mas também enxergar os Cirineus que estavam me ajudando. O Denis, as próprias crianças, os meus filhos. Né? Eu me lembro da primeira químio. Passei muito mal. Muito mal. E eu fiz tratamento em São Paulo, então de lá para cá eu vim também passando mal. Cheguei em casa já bem tarde da noite, fui dormir. No dia seguinte eu prostrada na cama, imaginando assim, vai ser assim durante tantos meses. E aí eu me lembro que a Andréia, né, que trabalha lá em casa com a gente, cuida das crianças, ela falou assim, Camila, o Tiago tá assim e a Dulce tá assim lá embaixo, né, na sala.
seria bom depois, se você puder ir lá, para eles te verem, porque eles estavam percebendo que o clima estava diferente em casa. Sim. E ali eu catei minhas migalhas, desci a escada, né? Tomei um banho, lavei o rosto. E aí, gente, como é que tá? Né? Eu ali querendo vaiar no sofá. E ali eu fui entendendo que eu podia estar com eles, né? E a presença deles, a alegria, é contagiante. Então aquilo também ia me alimentando, me fortalecendo, a carregar a cruz. Sim, sim, e nesse ter as crianças também, né? Ajuda muito. Esse tempo, né? Sair um pouquinho e ali, olhar ali. Durante o tempo todo, sabe? Eu me lembro quando eu fui raspar minha cabeça. Foi um drama para mim. Um dos momentos mais Sim, foi. desafiadores, né? Sim, foi um drama para mim porque eu, antes de decidir raspar, eu não queria raspar. Ninguém quer, Não. a verdade é essa, ninguém quer. Mas eu ficava naquela esperança, né? Ah, meu cabelo vai cair. E os médicos falavam, vai cair, seu tratamento é o mais forte que existe. O câncer que eu tive, dos 5 tipos de mama, era o pior. Além de ser o pior, eu descobri no meio do caminho que eu tinha uma mutação genética, né? Esse aí foi uma caixinha de surpresas, toda hora ia brotando, sabe? Então, enfim, era a medicação mais forte, meu cabelo ia cair, mas eu ficava, deixa, né? Quando eu passei a mão, a primeira vez que eu passei a mão, eu já tinha cortado ele aqui. Eu passei a mão aqui, saiu a primeira mecha, foi uma sensação horrível. E aí eu falava assim... Quase que assim, mesmo você tendo, né, o diagnóstico, mesmo você sabendo da gravidade, que o seu câncer era um câncer agressivo, mas a hora que... Essa que é a hora que você tem certeza, sim, eu estou... Sim, porque fica visível externamente, né? Na quimio você vai sentindo, nas medicações você vai sentindo desconforto e tal, mas quando você perde a sua... Eu sempre fui muito vaidosa, sou filha de cabeleireira, né? Então, cresci dentro do salão. Para mim, essas coisas eram muito fortes, sabe? E aí, quando eu decidi, então não, tá caindo mesmo, vou raspar a cabeça. Fui raspar a cabeça, cheguei em casa, a Dulce olhou para mim e falou, mãe, não falou nada, ela era muito pequenininha, pegou um lápis de cor rosa e começou a passar na minha careca. E o Thiago falou assim, você tá parecendo São Francisco. Então eu vi assim, né? Você falou da leveza, eu precisei aprender a ter leveza nos momentos de dor. Porque senão dava conta. Para trazer essa leveza para você ali alegria. No momento mais desafiador. Imagina, a Dulce tira a pérola de pintar. Imagina, pintar minha cabeça de rosa. Cabeça de rosa, olha pra você ver, que sensacional, né? Isso não é Deus agindo? É Deus. Deus agindo, tipo, né? É Deus. Vamos ver aqui. Falando sobre essa questão né, a gente já falou de como chegar, né, nas pessoas que são diagnosticadas. A gente falou sobre isso, sobre o cabelo. E essa questão, né, são as perguntas que nós devemos evitar e não fazer. O cabelo, eu vi uma reportagem também agora, que passou recentemente nesse mês também de outubro, voltada para o Outubro Rosa, a jornalista da CNN, Larissa Rodrigues, também há um ano, né, recebeu o diagnóstico. E sem nenhum fator genético, sem absolutamente nenhum histórico familiar. E ela fala sobre o cabelo. Quando ela, né, viu o cabelo caindo, perdendo, disse que a pergunta que mais doeu, que chegou para ela, foi: cabelo cresce, desapega, você tá muito apegada. Ela falou, eu vi ela falando, uma das coisas, gente, não façam isso, não fale. Todo mundo sabe que o cabelo cresce, mas assim, isso pra quem tá vivendo aquilo, viciando, é assim, uma coisa muito difícil de se ouvir. E existem outras que você desde que não aborde uma paciente com esse tipo de pergunta, porque assim, né, às vezes a gente pode dizer que não é por querer,
mas Sim. que naquele momento não são bem-vindas. Sim. Alguns tipos de... Indelicadezas, né? Sim, sim. O que você, assim, além dessa, tipo, o cabelo cresce, você tá muito apegada, o que mais, assim? Você é forte, você passa por essa, Sim, né? São tipos de coisas que não se deve chegar numa pessoa e falar. Olha, eu tenho uma lista imensa, então vou falar só algumas aqui, tá? Já chegaram na minha porta para falar antes de eu raspar, né? Desapega logo. Exatamente essa frase. Cabelo cresce, desapega. A vontade que eu tive era falar assim: vamos lá raspar comigo? Mas você vai ficar 5 meses sem um fiozinho na sua cabeça. Porque aí não é igual o homem que vai lá e passa zero, daqui a 15 dias já tem um dedinho de cabelo. É ficar 5 meses careca, aguentando o sol na cabeça, não só careca, perder sua sobrancelha, seu pelo do corpo inteiro. Dá vontade de falar, mas a gente, né, tem educação, então a gente não fala. Então, isso teve uma... Enfim. A gente tem noção, né? A pessoa não tem noção, mas a gente tem essa noção, né? Exato. De não dá falar pra ela, olha, vamos juntas. Então. Vamos juntas, eu já ouvi uma pessoa falar pra mim assim, me dá vontade de rir, porque eu fico assim, meu, o que essa pessoa não sabe? Ela falou assim, minha vizinha também teve câncer, mas não liga não, que ela morreu muitos anos depois. Os filhos dela já eram maiores quando ela morreu, viu? Meu Deus! Desse jeito. Meu Deus! Eu dei vontade de rir de tão absurdo que é. Que mais? As receitas mágicas. Eu falo assim, eu até deixei aqui, porque eu achei essa assim, lá eu falo, tem as pérolas, eu já falei, as pérolas da Dulce, da Dudu, as pérolas do Tiago, mas também tem as pérolas da Camila que nos ajudam muito. Eu vi uma, Camila, lá, que diz assim, o câncer é pra quem não perdoou. Sim. Você ficou sem perdoar alguém e carregou isso, aí você descobriu o câncer. Uhum. E a sua resposta pra mim foi assim, linda, linda, linda. Sim, existia uma pessoa que eu precisava perdoar muito, a mim mesma, por ter vivido, ido em busca de uma vida impossível para uma pessoa humana. Eu vou até achar aqui nas minhas anotações, mas foi isso, né? Uma das perguntas, assim, sim, existia uma pessoa a qual eu precisava perdoar, que era a mim mesma. É isso mesmo. Eu achei isso, assim, sensacional, assim, sabe? É o que eu falo pra você. Não só, né, a gente tá tratando aqui pra realmente conscientizar, sensibilizar todas as pessoas, todas as mulheres que estão nos assistindo e que vão nos assistir em algum momento, né, sobre a importância do autoexame, da mamografia, do autocuidado. Sim. Né, de olhar um pouquinho pra gente mesma, né, nós mulheres agora falando sobre isso. E como a gente acha que nós temos controle de tudo, né? Sim. Como que a gente acha? Totalmente ilusório isso. Que a gente tem o controle de tudo. E como a gente não se perdoa mesmo, como a gente é cruel com nós mesmos, né? Como a gente é cruel, se julga, se culpa, se compara o tempo todo. Eu vi também no livro, assim, que pra mim também foi muito marcante. Gente, o livro, assim, é sensacional. A parte que você falou de todas as vezes que você deixou coisas básicas, de usar aquela cor de esmalte por medo do julgamento, deixar de fazer um penteado por medo de um julgamento, e de repente você se viu tendo que aprender a usar esmalte escuro por conta das unhas roxas do tratamento, teve que cortar, raspar o cabelo e ficar careca, e teve que aprender a conviver com tudo isso. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto, né? De como a gente se cobra, se culpa, se julga, se compara o tempo todo. Sim. Eu achava que isso era um problema só meu, né? A característica, a personalidade da Camila. Sempre fui assim. Minha mãe disse que eu sempre fui assim. Eu me lembro de uma consulta, aos 9 anos de idade, uma consulta com a alergista, né?
nasci em São Paulo, então eu digo que em São Paulo todo mundo tem rinite, sinusite, essa coleção, né? E aí, enfim, sempre tratei de um monte de ites lá. Em uma das consultas, a médica olhou para mim e falou assim: Camila, você precisa ser menos preocupada. Eu com 9 anos de idade. Olha pra você. E aí eu pensava assim, mas eu não tenho preocupação nenhuma, pensando comigo, né? E aí a minha mãe falou pra médica assim: ah, mas ela é muito preocupada com a escola, ela é muito responsável. Enfim, sempre foi meu isso aí, né? E a alergista falou isso pra mim porque a minha emoção impactava na minha reação alérgica, né? O fator emocional também contribui. E aí eu sempre fui assim, da cobrança excessiva de mim mesma, por entrar no ideal que eu mesma colocava. Ninguém me impunha um ideal, uma forma para eu entrar. Era eu que me colocava. E essa cobrança. E o medo de ser julgada. Nossa, mas se eu fizer isso, vão achar que eu fiquei louca, né? Ah, mas se eu... sei lá. Então eu passei tantas vontades, nada assim, nossa, que infringisse uma lei, que fosse um pecado, que fosse algo que causasse um prejuízo para alguém, nem para mim mesma. Mas eu me enquadrava naquele molde, eu não posso sair de dentro desse molde. E isso passava numa escolha de uma cor de esmalte, de coisas tão assim triviais, sabe? E aí quando eu me deparei com a possibilidade de morte, a finitude, tão jovem assim, eu falava assim, aí eu olhei para mim e falei, Jesus, agora, né, não vou viver uma vida louca, né? Eu me lembro que quando eu fui na consulta, na última consulta que era mais frequente com a oncologista, o Denis comigo, né, ele sempre me acompanhava, eu falei assim, doutora, agora eu posso fazer o que eu quiser? Ela falou assim, o que você quiser, você já fez a química, já fez a rádio, né, não tem mais nada. Eu falei assim, então, coisa que eu não faria, mas é por escolha. Eu falei assim, então posso colocar um piercing, uma tatuagem, não sei o que, pra brincar, né? Aí o Denis olhou espantado, assim, ela falou assim, calma, senão depois ninguém vai te reconhecer. Mas foi numa brincadeira, um tom de brincadeira, porque aí eu passei a entender que a vida, ela é uma só. E que eu me privava de tanta coisa por dar prioridades a questões que não eram tão importantes naquele momento. Então, precisei aprender deixa a casa para eu varrer daqui a pouco, que a chuva está caindo agora, chuva de verão, vou correr na rua com as crianças. E a ouvir mais, né? Eu falo assim, quando eu vejo que eu estou muito controladora, nesse sentido, eu lembro, Marta. Difícil engolir essa passagem para mim até hoje, viu? Já sabe que sinceramente, desde que eu conheci essa passagem, toda vez que eu vejo, eu falo, Marta, olha Maria. Maria sentou aos meus pés e foi me ouvir. Você preocupada com os afazeres da casa. E isso eu não sei eu tenho certeza que é a maturidade, porque eu também já tive essa questão de deixar de me anular, de fazer muitas coisas por conta de julgamentos e comparações. Foi isso que aflorou no meu coração, o desejo desse podcast. E eu acho que Deus, ele conecta, ele mexe, ele é as mãos dele agindo. E qual eu decidi iniciar esse podcast falando do Outubro Rosa, exatamente um assunto, né, que nós mulheres deixamos sempre a gente de lado, não nos priorizamos, né, e precisamos ter essa consciência, né, desse cuidado, de estar atenta, parar um pouquinho e olhar pra gente, né, sem se perder, sem ficar, mas assim, ter essa atenção voltada para nós. E isso eu não vejo como egoísmo, não sei o que você pensa sobre isso. Não. Porque eu falo, até dentro de um avião, quais são os primeiros ensinamentos em caso desse voo cair? As máscaras cairão sobre você. Primeiro coloque em você, depois ajude quem está com você. Porque quando você está bem com você mesma, você transborda. Você vai estar bem ali com as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí surgiu essa ideia desse podcast exatamente por isso, e Deus fez essa conexão do Outubro Rosa e trouxe você assim pra gente fazer esse primeiro episódio e vivenciar
vivenciar essa experiência e conhecer um pouco mais da sua trajetória e poder também levar para as pessoas que estão nos vendo, né, contribuir com essas pessoas, que elas olhem um pouquinho para elas. Camila, falamos um pouco do livro já, a gente falou que ia deixar o livro, né, mas eu gostaria que você, né, falasse sobre essa experiência do livro, falasse para as pessoas. Eu super recomendo o livro. Eu acho esse livro, no meu ponto de vista, você me diz, ele não é um livro só, esse livro é só para uma paciente oncológica. Para mim não, ele é um livro para todas as pessoas, é um livro para a vida. Eu falo que são os minutos de sabedoria. Pega o livro, deixa na bolsa, e naqueles dias você pega esse livro da Camila, assim, que eu super recomendo. Vamos falar um pouquinho de algumas partes do livro que mais tocou. Eu vi o ensaio fotográfico, foi nesse momento mais libertador para você, assim, de todo momento que você viveu. Eu vi ali, assim, que você realmente aqui, eu me libertei, assim, eu pude ser quem eu nasci para ser, assim. Ali no ensaio fotográfico que você fez. Eu achei fantástico. E depois você fala onde as pessoas podem encontrar seu livro, né? Que, assim, vale muito a pena, gente. O livro, ele nasceu dessa experiência vivida. Eu sempre gostei muito de escrever, sabe, Michele? Sempre gostei, desde pequena, e de me expressar escrevendo. E escreve muito bem, porque ele é de uma clareza. Ele é uma linguagem, assim, muito clara, muito, assim, transmite sentimentos com uma clareza, assim. Você começa a ler, você fala, nossa, quando você vê, você já está terminando o livro, você não para, você quer continuar. As pessoas me falam muito isso, né? Semana passada, uma moça passou a me seguir no Instagram, ela falou assim, Camila, eu tenho seu livro, mas eu não comecei a ler ainda. A gente tem um pouco de, será que eu vou dar conta de ler o livro? Talvez seja. É isso, eu assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de ler esse livro? E quando você começa a ler, você fala, meu Deus, que livro. E acho que alguns têm medo também, assim, nossa, mas ela careca aqui, né? Porque a capa, o título não fala, né? Uma pessoa que passou pelo câncer, não. Mas a capa diz, né? Então tem gente que não pronuncia nem a palavra, né? Sim, a minha mãe acabou de tratar o câncer. E ela fala, aquela doença que a gente teve. Até hoje ela fala assim, ela fala, câncer, mãe? Esse negócio aí. Ela fala. Quem dirá meu Deus. a coragem de abrir o livro. Né? Então aí a moça falou assim pra mim, eu vou começar a ler. Eu falei, então quando você ler, você me conta o que você achou. Isso foi de manhã. Quando foi no fim da tarde, ela falou assim, acabei. Porque eu não consegui levantar do sofá. Eu falei, que bom. Aí ela me contou a experiência dela lá e tal. Então, ele nasceu, Michele, das minhas expressões daquilo que eu sinto e do que eu senti durante o tratamento. Né? As cartas, eu já falei, era meu momento de oração com Deus, porque tinha muitas vezes, eu ia para a missa e eu ficava lá, sabe quando você tá, mas não tá? Porque a cabeça está na química que vai acontecer, não sei o que você está sentindo, no exame, no resultado de exame. Então, eu não conseguia rezar direito. Ia para frente de Jesus no sacrário, não conseguia rezar direito. Mas ali eu pegava meu caderninho e ia escrevendo minhas cartas. Era assim que eu rezava. E os temas que eu trago aqui são temas que eu penso, né? Coisas que não costumam falar, geralmente. Então, a minha intenção era servir de alerta, né? Não tem dado científico, não tem pesquisa, não é um livro técnico, é um livro que fala de uma experiência de uma paciente oncológica, mas que aprendeu a ressignificar o sofrimento. Sim. Porque antes eu olhava para a cruz, sempre fui católica, eu olhava para a cruz e pensava, Senhor Jesus, lindo, né? Obrigado por ter feito isso por mim, mas eu vou ali rezar com Jesus ressuscitado. Né? Porque tem gente que busca, né, aquela coisa, aquele sofrimento, fala assim, não, gente, vamos ressuscitar, vamos lá. Igual eu faço para os meus alunos na sala, vamos, gente, coragem, né? E aí eu precisei fazer essa inversão, que para ressuscitar primeiro precisa morrer. Sim. Então a Camila, graças a Deus, não morreu fisicamente, mas morreu muita coisa aqui dentro. Sim. Sabe, orgulho, vaidade, a prepotência de achar que eu não tinha direito, de ficar doente, enfim, tantas coisas. E
e essa descoberta, né, de viver o simples, de aproveitar, assim, Sim. isso você deixa claro, né, quando você conta na maternidade, né, tomar o banho de chuva, né, chuva de verão. Isso. Quando eu contei para minha psicóloga, olha, eu tomei banho de chuva com as crianças, ela vibrou. Nossa, que legal, porque ela sabia o que isso significava para mim, né? Você citou a respeito da sessão de fotos. A sessão de fotos para mim foi sim libertadora, porque começou assim, pediram um artigo, né, para eu escrever para um portal sobre o Outubro Rosa, eu escrevi, mandei. Aí a produtora falou assim, você não quer fazer umas fotos, né, pra gente utilizar na divulgação? Vou. Eu me desafio assim, né, se o convite vem, se for para ajudar, eu vou. Então fui. Fui com o meu turbante, né, que eu tinha vários turbantes e tal, e fui. E aí, eu falei, você tem referência lá? Só me mostrava referências de mulheres carecas. Sim. Aí eu, poxa vida, né? Eu falei, sim, mas eu vim com turbante, tudo bem? Ela, não, da forma que você se sentir melhor. E ali a gente foi fazendo as fotos e tal, mas eu senti que precisava chocar mais, sabe? Para a pessoa identificar, nossa, é diferente quando você vê um paciente oncológico bonitinho ali, né? Do que um que estava no estado que eu estava naquela época. Isso é uma coisa muito legal que você traz no seu livro. Você não romantiza, você traz a realidade, né? Porque hoje é um perigo isso, né? De romantizar um assunto desses, né? Sim. Lógico que a gente precisa ter essa leveza, né? Esse cuidado, mas você traz com tudo isso a sua verdade, a sua dor de alma, todo o seu... Isso é muito claro no seu livro, isso é muito importante, eu não vejo você romantizando isso. Eu acho que, assim, esse é um assunto que precisa ser olhado. Os números são muito grandes de mulheres, né? É preocupante. E vários desafios que enfrentam. Então, assim, isso é muito bacana que você trouxe no seu livro. Aí, continuando das fotos... Aí chegou um momento na sessão que eu pensei, eu preciso tirar esse turbante e me mostrar careca. Eu nunca tinha ficado careca na frente das pessoas. Em casa eu ficava raramente, só com o Denis ali, as crianças. E aí eu falei assim, vocês querem que eu tire? Aí tinha duas produtoras, elas olharam assim com a cara, você que sabe, ficaram meio assim, gaguejando. Eu falei, não, eu vou tirar, a gente faz as fotos, você me manda antes de publicar. Se eu não me sentir bem, eu peço para você não utilizar. Combinado. Tirei, fiz. E aí tem uma foto, cadê? Aqui acho que não tem, é essa aqui mesmo, só que ela completa careca, né? Ela completa careca. Ali ela falou assim, apoia seus braços assim numa mesa e sorri. Quando eu sorri, que foi a primeira vez que eu tirei então o turbante, eu falei, Jesus, olha, eu já perdi de tudo. Perder isso aqui é só mais uma coisa. E aí eu vi que eu cheguei onde elas queriam. Isso, essa também que eu tinha chegado onde elas queriam, que era justamente causar esse impacto, né? Mas não num ar de sofrimento. Não. Então, era feliz, era rezando, não feliz por estar sofrendo, mas feliz pela oportunidade de estar passando pela cura de uma doença grave e feliz pelas transformações que Deus estava fazendo na minha vida. Que eu digo para você, Michele, nada, nenhuma alegria que eu passei antes e depois me trouxeram os ensinamentos que eu tive durante o câncer. E não foi devido ao câncer, foi por Deus. Foi Deus que fez isso. E está fazendo ainda, né? Porque agora eu estou no pós, né? Na fase de acompanhamento, que é outra fase. É outra, né? É tudo muito lindo. Agora vamos dizer para todo mundo onde é que elas podem encontrar o seu livro. Né? Tem mais alguma coisa do livro que você gostaria? Eu, assim, tenho várias páginas, tipo, a gente já falou da aparência, eu já deixo até tudo assim, o que eu... as cartas são, assim, maravilhosas, as cartas são sensacionais. O que tem mais alguma coisa do livro, de onde pode encontrar, alguma coisa que você gostaria de dizer do livro? O primeiro capítulo, ele fala, o título dele é Dona Flor Linda, né?
Aquele monte de desenho lá, tudo é palavrão, viu? Ah, Não sei se é, você eu teve vi. essa sacada. Eu vi, tinha. Que ela era bem. Nossa, né? Como dizem, boca suja. Uma senhorinha, muito senhorinha. Ela, enquanto estava, né? Para quem está nos acompanhando, enquanto eu estava tomando uma medicação, ela estava pegando a veia, né? O acesso à veia dela na sala do lado. E ela naquela luta com a enfermeira que chamava ela de Florinda, e era uma confusão, e ela xingava e não queria passar pela dor, mas a última frase dela, né, ela me tocou muito, porque ela disse assim, a enfermeira falou assim, Dona Florinda, que ela não conseguia falar Florlinda, era automático, Dona Florinda, eu preciso fazer isso, que era pegar a veia dela, né, pegar o acesso para a senhora ser curada. A senhora não quer ser curada? Ela falou, eu não, a cura dói. E a cura dói mesmo. Não só a cura física, mas a cura emocional, espiritual dói. E aí, a partir daí, começou a minha cura, de dor mesmo, sabe? Através da dor, pela dor. Mas a gente passa pelo tratamento para ser curado, né? Sim, E para ressuscitar, para sim. ficar bem. E aí tem, na abertura do livro, né, eu trago uma passagem aqui que para mim é muito marcante também, eu gostaria de ler aqui para você. 2 Coríntios diz assim, por isso não desanimamos, mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós volume incomensurável e eterno de glória. Isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Isso para mim, sabe, eu li, eu falei, Jesus, é isso que eu preciso, mirar as coisas invisíveis. Então me lancei esse desafio de escrever, o Denis me estimulou muito, né, muito mesmo, até que eu transformei tudo isso, né, em livro, e aí as pessoas podem encontrar, tem o link no meu Instagram, link na bio do meu Instagram, o Instagram é @CamilaCarvalhoDuarte, lá no link ele te joga diretamente para loja.cançãonova.com, onde as pessoas podem encontrar então o meu livro disponível, que nesse mês de outubro está em promoção por conta do Outubro Rosa. Olha aí, uma grande oportunidade de você ter aí e vivenciar essa experiência linda, restauradora, né, da Camila. Camila, pra gente encerrar, eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem, né, para as mulheres ou para as pessoas que receberam recentemente o diagnóstico de câncer, ou que estão em tratamento, né, que você deixasse uma mensagem para elas nesse momento, nesse desafio. Mulher, você é querida, você é amada por muita gente, mas você também precisa se amar e querer o seu bem. Querer o seu bem passa então pelo cuidado, pelo autocuidado, e não é só uma vez por ano, não é só no Outubro Rosa, é no autocuidado de se perceber se tem algo acontecendo no seu corpo. Isso a gente está bem acostumado a ouvir, né, Michelle? Sim. Mas eu digo que as mulheres não estão acostumadas a ouvir. Precisa de uma pausa durante a sua semana para tomar que seja uma xícara de café com uma amiga? Isso tudo é saúde também. Isso é respiro. Precisa ter os seus momentos de parar para ler um livro. Eu sei que é difícil, né? Não vai ter o tempo de sobra. A gente falava sobre isso, né? Para as mães, por exemplo. Vai sobrar um tempo, então eu vou ler o meu livro. Não, dê esse direito para você, porque é importante. Isso para quem não está passando pelo tratamento, mas também para quem está. E para quem está, o desafio é cada dia, em quem eu coloco a minha esperança, em quem eu coloco a minha confiança. Eu digo sempre em Deus. A equipe médica é muito importante, a gente falava disso, né? Mas deixar que Deus conduza a equipe médica e ali rezar, intensificar as orações, isso é muito importante também. E se dar o direito de chorar quando precisa chorar, porque uma frase também que geralmente a gente escuta muito durante esse universo, dentro desse universo oncológico, é:
você é forte, se fosse eu não aguentaria. Eu pensava assim, vamos trocar, né? Que eu não tô querendo essa força, não. A mulher é forte, é assim, mas também tem um momento de fraqueza, precisa chorar, e depois, ressuscitar. E buscar ajuda. É muito importante, sabe? Buscar ajuda. A gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Fala rapidamente, você está com um projeto também aqui na paróquia de Nossa Senhora, né? Para quem precisar, quiser ir lá. Ele foi só agora em outubro ou ele vai? Não, ele vai acontecer sempre, se Deus quiser. É uma vez por mês. Sim. Se chama Grupo São Peregrino. Né? São Peregrino porque ele é o padroeiro, né? O protetor das pessoas que estão tratando o câncer. Ele teve câncer, né? E foi curado, né? Através de um momento que ele fez com Deus e foi curado. O grupo acontece uma vez ao mês, sempre na terceira sexta-feira do mês, às 18h30, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aqui em Cachoeira Paulista. Isso. Então, esse grupo, ele é voltado para mulheres que são pacientes ou ex-pacientes oncológicas. Então, nós tivemos esse mês a nossa primeira reunião. Lá tinha mulheres que tinham tratado o câncer há bastante tempo, tinha mulheres que tinham terminado o tratamento há pouco tempo, mulheres que estão tratando e mulheres que vão iniciar o tratamento. Então, tinha todos os públicos lá. O objetivo desse nosso grupo, Michele e o Padre Rafael, que é nosso pároco lá, prontamente abraçou, né, a nossa causa, é justamente ser esse momento, não é um grupo de terapia, tá? Mas é um momento em que as mulheres ali, que sabem o que as outras estão passando, possam compartilhar as suas dores, suas alegrias, oração, né? Vamos fazer um exame, igual essa semana, vamos fazer um exame essa semana, todo mundo ali está rezando junto, né? Então, é para se unir em vista da ajuda mútua mesmo, né? Sim. Promover a saúde, mas promover a saúde por completo da mulher. Muito legal, parabéns por Obrigada. essa iniciativa. E para finalizar, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio, foi incrível, foi lindo. Obrigada. Eu fico muito honrada, lisonjeada de começar esse projeto com você, compartilhando comigo, com todas as mulheres, a sua trajetória. Muito obrigada mesmo por você ter aceito o convite, esse desafio comigo. Fico muito, muito, muito feliz. E lá no Instagram da Camila tem as várias pérolas e tem as pérolas da Camila. Uma coisa que eu vi lá que eu acho que assim, que eu gostaria de finalizar com a pérola da Camila. Deu vontade, vai te fazer bem, não vai prejudicar ninguém, então faça. A vida é hoje, a vida é agora. É agora. Né? É isso mesmo. Eu acho que isso é para todas nós, para todas as pessoas, né? Se não vai prejudicar ninguém, faça. Viva. É isso. Viva. Não é verdade? A vida é um presente. A vida é um presente. Com certeza, Camila. Obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi bom demais para mim. Assim, bom para mim tô também. Muito feliz. Eu queria te dar aqui uma lembrança. Obrigada. Você levar. Que Muito linda, obrigada. muito mesmo. obrigada. Seja bem-vinda. Eu acho que cabe um outro episódio para a gente falar sobre o livro, sobre os capítulos que são muito enriquecedores. Será um Seja prazer. bem-vinda, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. Eu queria agradecer vocês que estiveram conosco, que nos acompanharam. Muito obrigada. Esse é o primeiro, se Deus quiser, de muitos episódios do Michele Neto Podcast. Sejam todas bem-vindas ao Michele Neto Podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Beijo.